E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o diagrama de classes, que é mais um diagrama da UML. Este diagrama, por sua vez, traz mais detalhes de implementação do que o diagrama de caso de uso, por exemplo. Então, nesse sentido, o diagrama de classes auxilia bastante a equipe de desenvolvimento no que deve ser feito. Entrando nos conceitos relacionados aos diagramas, a gente tem o conceito de classe, algo que já foi abordado na aula sobre orientação a objetos, mas só reprisando, uma classe representa uma entidade do sistema, do domínio que a gente está tentando modelar. Então, se a gente está desenvolvendo um sistema para uma loja virtual, um sistema para vender um produto online, esse produto provavelmente vai virar uma classe, porque é algo que faz parte do domínio do sistema. Então, tudo sobre o que você quiser guardar informações provavelmente vai virar uma classe no sistema. Uma classe no diagrama de classes é representada por esse retângulo, com 3 partes. A primeira parte é o nome da classe, aqui no caso produto, a segunda parte os atributos e a terceira parte os métodos. Como eu falei, o diagrama de classe ele traz mais detalhes de implementação. Então a gente consegue ver aqui algumas informações a mais, como por exemplo, eu tenho aqui na seção de atributos, eu tenho código, int. Código é o nome do atributo. Nome é o nome do atributo. Descrição, nome do atributo. Preço de compra, de venda. Isso é um atributo da classe. Depois dos 2 pontos, eu tenho o tipo do atributo. Então, código é um int, é um inteiro. Nome é uma string, é um conjunto de caracteres. Preço de compra é um decimal. Então, aqui é um número com casa decimal. Lá no final, data de cadastro é um datetime, ou seja, isso aqui é um atributo relacionado ao tempo, à data. Logo, a gente consegue observar isso. A gente tem mais detalhes de implementação. Do lado esquerdo, do nome do atributo, eu tenho a visibilidade desse atributo. Se ele é público, se ele é privado. Existem outros. Aqui no caso, o tracinho, o símbolo de negativo, representa que o atributo é privado. Tracinho representa que o atributo indica que o atributo é privado, ou seja, ele não pode ser acessado diretamente por outras classes, por outra parte do sistema. Ele só pode ser acessado diretamente pela própria classe. Lá na terceira seção da classe eu tenho os métodos. Aqui inserir, alterar, excluir, pesquisar. Então a gente consegue, visualizando aqui, saber que nessa classe eu terei a implementação de um método chamado pesquisar, que provavelmente vai me retornar uma lista de produtos. E aqui, do lado esquerdo, a gente vê que a visibilidade desse método é pública. Por que os atributos normalmente eles são privados e os métodos públicos? Isso é uma questão de encapsulamento, algo que também foi abordado na videoaula sobre orientação a objetos. Tornar o atributo privado é uma forma de encapsulá-lo, proibindo o seu acesso direto. Para que o atributo seja acessível externamente para outra classe, a gente utiliza os métodos. Então, normalmente, para cada atributo desse aqui, tem-se um método para buscar, chamado get, e um para atribuir informações a esse atributo. Então, o get para pegar o valor do atributo e o set para inserir um valor nesse atributo. E aí sim esse método é público. Outra entidade que pode existir em um diagrama de classes é a interface. A interface ela é uma classe que não possui implementação. A gente tem aqui embaixo um exemplo
uma herança, classe animal e 3 tipos de animais e subclasses dessa classe animal, uma herança. E a gente observa do lado direito aqui uma interface animal de estimação. Então, eu tenho aqui 3 métodos: getNome, que me retorna o nome desse animal, setNome, que define o nome, e brinca, que não retorna nada. Void não retorna nada. Ou seja, a classe que implementar essa interface obrigatoriamente vai ter que possuir os métodos, a implementação dos métodos definidos na interface. Aqui, neste exemplo, a classe peixe está implementando a interface animal de estimação. A gente consegue observar que a classe peixe tem getNome, setNome e brinca, que estão definidos na interface animal de estimação. E cachorro também está implementando essa interface. A implementação da interface é observada no diagrama por essa seta tracejada e fechada na ponta. A diferença da representação da herança no diagrama de classe é que a herança é uma seta contínua e também fechada na ponta, só que contínua. E a implementação da interface é tracejada. Os relacionamentos que acontecem entre as classes podem possuir multiplicidade. Esse conceito nos indica com quantas ocorrências da outra classe uma classe específica pode se relacionar. Aqui embaixo eu tenho um exemplo: empresa, classe empresa e a classe trabalhador. E aqui eu estou dizendo que em uma empresa podem trabalhar, a gente olha do lado oposto à classe analisada. Então, em uma empresa podem trabalhar vários trabalhadores. O asterisco representa 0 ou vários. E um trabalhador pode trabalhar em uma empresa. Isso lembrando que essa é uma representação de um sistema para uma empresa específica. Isso pode variar de um sistema para outro. Isso é de acordo com a necessidade do cliente. Então, recapitulando, em uma empresa trabalham 0 ou vários trabalhadores e um trabalhador trabalha em uma empresa, fazendo sempre essa análise do lado oposto. Aqui eu tenho uma descrição das multiplicidades possíveis. 0 ou 1 indica 0 ou uma instância da outra entidade. 0 ou muitos, o asterisco é muitos, ou então às vezes é representado por um N também. Então, 0 ou muitos, ou simplesmente o asterisco significa 0 ou muitos, exatamente 1, indicado pelo número 1, e 1 ou muitos. Quando ocorre uma associação entre as classes, pode haver ainda uma indicação de navegabilidade, de sentido no relacionamento. Aqui no primeiro caso, por exemplo, sem a seta, sem navegabilidade, nos permite a leitura nos dois sentidos, de forma bidirecional. Ou seja, em uma empresa podem trabalhar trabalhadores e um trabalhador pode trabalhar numa empresa. Com navegabilidade, indicada por essa seta direcional, nos permite apenas uma única leitura. Em uma empresa, trabalham trabalhadores. Outra coisa que pode haver em um diagrama de classes é a indicação do papel neste relacionamento, que é dada por essa descrição, por esse nome explícito aqui. Neste caso, a classe carro possui várias rodas, aqui no caso 4 rodas, e uma roda ela está associada a um carro. Uma roda específica está associada a um carro. Um carro específico possui 4 rodas. Aqui a gente vê
o papel indicando qual é o relacionamento que está acontecendo aqui, qual é a semântica do relacionamento que ocorre entre as classes. E um carro possui 4 rodas. Herança. Herança é um mecanismo que nos permite compartilhar, reutilizar informações que constam nas classes. Aqui no caso eu tenho uma classe funcionário, com nome, data de nascimento e salário, e 2 métodos. E essa classe está sendo herdada por 2 outras subclasses, classe gerente e classe programador. Gerente é um tipo de funcionário e programador também é um tipo de funcionário. Como o nome já nos diz, é uma herança. Então, a classe gerente ela está herdando as propriedades da classe funcionário, ou seja, aqui na classe gerente, além da propriedade projeto, além do atributo projeto, teremos também os atributos nome, data de nascimento e salário. E não precisamos especificar isso aqui. Isso já está pressuposto pelo tipo de relacionamento entre as classes. Aqui do lado direito, a classe programador também é uma subclasse da classe funcionário e da mesma forma herda os atributos e métodos definidos na classe funcionário. Logo, o programador, além dos atributos de funcionário, também terá o atributo linguagem e o método informar linguagem, com a qual ele trabalha. A agregação é um dos relacionamentos que também pode ocorrer entre classes. Na agregação, indica-se que um objeto, que uma classe, faz parte de outra classe de outro objeto. Aqui no caso eu tenho uma classe chamada combo, que possui um relacionamento com a classe pipoca. Analisando aqui a multiplicidade, combo terá uma pipoca. E aqui na pipoca especifica-se, eu tenho um atributo chamado tipo, onde poderá ser possível registrar qual o tipo da pipoca selecionada pelo cliente. Isso aqui poderia ser facilmente um trecho de diagrama de um sistema de venda de pipocas, de produtos, de um cinema, por exemplo, qualquer. E, por sua vez, a classe pipoca, ela pode ou não estar relacionada com a classe combo. Como a gente consegue observar aqui na multiplicidade, 0 ou muitos. Lembrando que a leitura é feita sempre da classe que está sendo analisada, ou seja, uma instância dessa classe, um objeto dessa classe, vai estar relacionado com quantos objetos da outra classe. Aqui no caso, uma pipoca específica, ela pode ou não estar relacionada com um combo, como a gente vê aqui, 0 ou muitos. E de novo, combo possui uma pipoca. Como indicado aqui por esse losango, o relacionamento, a associação que há entre essas duas classes é de agregação. O losango nos indica classe todo. O outro lado do relacionamento nos indica classe parte, ou seja, pipoca é parte do combo. E aqui, da mesma forma, refrigerante também pode fazer parte de um combo. Aqui, 0 ou vários combos. E o combo pode possuir um ou vários refrigerantes. Composição é um relacionamento muito semelhante à agregação, que também nos indica essa questão de uma classe que faz parte de outra, só que na composição, a classe parte, que faz parte de outra, ela não pode existir sem essa parte todo. Vejamos o exemplo. Eu tenho aqui uma classe pessoa com relacionamento com dependentes. E aqui eu tenho a representação da composição. Esse losango escuro preenchido me indica a composição. O losango
Vazio branco me indica agregação. Neste caso, a classe dependentes vai fazer parte obrigatoriamente de uma pessoa. Ou seja, não tem por que eu cadastrar um dependente no sistema se eu não vinculá-lo a uma pessoa. E não tem por que esse dependente existir no sistema sem estar vinculado a uma pessoa. Logo, esta é uma composição. Esse dependente só vai existir se a pessoa existir. Se eu excluir a pessoa com a qual ele está relacionado, ele também vai ser excluído. E aqui pessoa pode ter, olhando a multiplicidade, esse asterisco, uma pessoa pode ter vários dependentes. Do outro lado, a agregação que vimos. Uma pessoa ela terá um emprego e este emprego, um emprego específico, pode ter várias pessoas. Por fim, eu tenho a implementação, que é um relacionamento que nos diz que uma classe implementa uma interface. A implementação é representada no diagrama de classes por essa seta tracejada e fechada na ponta. Aqui, a classe Labirinto Mágico está implementando a interface Labirinto. Do lado direito, eu tenho a interface sendo representada de outra forma, mas tanto o diagrama à esquerda quanto o da direita indicam a mesma coisa. Essas são duas formas de se representar uma interface e indicar que há um relacionamento, uma implementação de uma classe para essa interface. Aqui nós temos um diagrama de classes que vai nos ajudar a entender melhor os conceitos estudados. Esse diagrama foi feito para um sistema web em que um paciente deveria conseguir listar os médicos por uma especialidade específica, visualizar a agenda desse médico e agendar uma consulta para uma data X. Então vejamos, se o meu sistema deve armazenar informações sobre o médico, provavelmente eu precisarei ter uma classe chamada médico com as informações sobre essa entidade que eu quero representar. E é o que eu tenho aqui, médico, com os atributos ID, nome e CRM. Médico está relacionada com a classe especialidade. Ora, não é para ser possível listar um médico por uma especialidade? Então, através da classe médico, eu devo conseguir descobrir qual é a especialidade dele. E é o que eu tenho aqui. Médico está relacionado com uma ou várias especialidades. E uma especialidade está relacionada com 0 ou vários médicos. Ou seja, eu posso ter especialidades cadastradas no meu sistema que ainda não foram vinculadas a nenhum médico. Está aqui, 0 ou muitos. Por outro lado, o médico, quando for cadastrado no sistema, ele obrigatoriamente deve estar relacionado, deve estar vinculado a uma especialidade também registrada no sistema. Está aqui, uma ou várias especialidades. Do outro lado, médico se relaciona com agenda, ou seja, o médico ele deve possuir agenda. Quando o usuário clicar no médico, ele vai conseguir visualizar a agenda desse médico. Aqui no caso, o diagrama está nos dizendo que o médico ele vai ter uma ou várias agendas. E a agenda, por sua vez, ela vai estar relacionada com um médico específico. Uma agenda específica pertence a um médico. Está aqui na multiplicidade. 1, traço, 1, ou seja, no mínimo 1, no máximo 1. Os atributos da classe agenda são o identificador, que é um long, isso aqui é um inteiro maior, e as datas disponíveis na agenda, que é uma lista. A agenda, por sua vez, está relacionada possui uma associação com a classe consulta, ou seja, uma agenda ela pode ter nenhuma ou várias consultas
associadas. E uma consulta específica, um registro de uma consulta, vai obrigatoriamente estar relacionado com uma agenda específica. Claro, não deve haver no sistema uma consulta registrada que não me diz em qual data e com qual médico ela vai ocorrer. Essas informações vão chegar a mim, vão ser possíveis ser buscadas através do relacionamento com a agenda, que por sua vez diz qual é o médico dono da agenda. Aqui a classe consulta possui os atributos ID, o paciente que marcou a consulta, a agenda, a data, os sintomas que o paciente pode relatar e o diagnóstico dado pelo médico. Por fim, eu tenho aqui a classe paciente. A classe consulta, ela obrigatoriamente vai estar relacionada com um registro da classe paciente. Então, em uma consulta específica, um paciente esteve presente. Quem é esse paciente? É este um que está sendo indicado aqui no diagrama. E o paciente, um paciente específico, ele cadastrado no sistema, ele pode ou não estar relacionado com uma consulta. Vale ressaltar que a modelagem é subjetiva. Então, existem várias formas de se modelar isso. Esta é uma modelagem, uma representação de como deverá ser o sistema, as classes do sistema. Mas poderíamos ter, por exemplo, uma classe, já que eu tenho aqui médico e paciente, por que eu não poderia ter aqui também uma classe chamada pessoa, com os atributos comuns a essas duas classes? Médico e paciente também não é um tipo de pessoa? É. Só que são papéis diferentes no sistema. Então, eu poderia ter uma superclasse chamada pessoa, com um identificador, com nome, com data de nascimento, com sexo, com telefone, endereço. E aí eu poderia ter uma herança, onde médico e paciente seriam um tipo específico, uma subclasse da classe pessoa. E aí eu teria na classe médico e paciente apenas os atributos e métodos específicos de cada classe. Vamos dar uma olhada em um outro exemplo de diagrama de classe. Este exemplo é de um aplicativo que eu fiz para ser basicamente uma OLX para lixo eletrônico. Então, é um aplicativo por meio do qual o usuário consegue cadastrar um produto, só que para doação. Se é um aplicativo para anunciar produtos, obviamente eu terei uma classe chamada produto, é o que eu tenho aqui. Classe produto, com os atributos identificador, com o nome e com um atributo para armazenar a descrição. O produto ele está relacionado com a classe anúncio. A classe produto vai obrigatoriamente estar vinculada a um anúncio que possui o ID, a data desse anúncio e o valor. E o anúncio vai trazer exclusivamente aqui um produto específico. Quando o usuário clicar no anúncio, ele vai conseguir ter acesso ao produto registrado neste anúncio. O anúncio também vai estar vinculado a uma categoria. Então, olha a multiplicidade aqui, 1 e 1, ou seja, no mínimo uma e no máximo 1. Então, um anúncio vai estar vinculado a uma categoria e uma categoria pode ter nenhuma ou vários anúncios. É o que eu tenho aqui. Anúncio também está vinculado com a finalidade. Então, a ideia inicial era permitir que eu anunciasse um produto para doação ou para venda, e aí essa informação estaria descrita na finalidade. Então, um anúncio está vinculado a uma finalidade, aqui, ó, no mínimo 1, no máximo 1, ou seja, obrigatoriamente a uma finalidade. E uma finalidade cadastrada no sistema pode ou não estar relacionado
a um anúncio. Está aqui, 0 ou muitos. Ou seja, se é 0 ou muitos, pode ou não. E o anúncio, claro, foi registrado por um usuário do aplicativo. Então, o usuário cadastrado pode cadastrar um anúncio também. Logo, um anúncio vai estar vinculado a um usuário específico, com uma série de informações que a gente consegue observar aqui nos atributos. E um usuário vai estar vinculado a nenhum, 0 ou muitos anúncios. Ou seja, eu posso me cadastrar no aplicativo, mas em um dado momento eu posso ainda não ter registrado nenhum anúncio. Por fim, anúncio também está relacionado com cidade. Qual a localização desse produto, desse anúncio? Então, anúncio está relacionado a uma cidade. E uma cidade cadastrada pode ter nenhum ou vários anúncios registrados. Aqui no final, eu tenho uma agregação entre cidade e estado, que é o UF. Ou seja, uma UF cadastrada vai possuir uma ou várias cidades associadas. E essa cidade cadastrada ela vai fazer parte de um estado especificamente. Olha a agregação aqui, ou seja, cidade é parte da classe UF. Losango está aqui do lado da classe UF, ou seja, o UF é a parte todo. Cidade faz parte de UF. Por outro lado, representado na composição entre as classes anúncio e endereço, eu não posso ter um endereço registrado no sistema sem dizer qual anúncio está vinculado. Da mesma forma, o anúncio ele vai ter que me indicar qual é o endereço, onde que está esse produto anunciado, em qual local da cidade especificada. Como é uma composição, se eu excluir a classe anúncio, que é a classe todo, parte todo do relacionamento, qualquer endereço vinculado a este anúncio também será deletado, pois é uma composição. Aqui na agregação, se eu deletar a UF, a cidade vai continuar existindo no sistema. Bacana? Então, este é um exemplo de diagrama de classe, que a gente consegue observar os conceitos que foram abordados. E, novamente, vale frisar que a forma de modelar depende muito do analista e dos requisitos do que se quer para o sistema. Não existe uma forma correta, uma única forma correta. É tudo uma questão de representar de forma fiel o que o cliente quer. E aí sim a gente define esses critérios, os relacionamentos, os atributos, os métodos, o que vai ter ou não de classe no sistema. Bacana? Qualquer dúvida, deixem seus comentários. Valeu e até a próxima.